Fala galera, boa noite a todos, Laila Tove, e não vou mais dizer Shabbat Shalom, porque o Shabbat Shalom já acabou. Então, boa noite galerinha, vamos fazer mais uma live aqui hoje no canal, com o nosso querido irmão Cadmiel. Vamos falar hoje sobre o nome Deus. Vem de Zeus, o nome Jesus é pagão, não é pagão? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E bater um papinho aí sobre as escrituras sagradas, né? Vou deixar o Cadmiel dar uma boa noite para a galera aí, enquanto o pessoal vai chegando aí também. Bom, boa noite, gente. Espero que o que a gente vai apresentar aqui hoje seja frutífero, né? Seja proveitoso, e esclareça um pouco as dúvidas do pessoal, já que esse assunto também, né, como de costume, é mais um assunto polêmico. Então, vamos aproveitar aí para esclarecer algumas coisas, esclarecer alguns pontos. Eu espero que seja útil para todo mundo. Shavua Tov, uma ótima semana que está se iniciando para todo mundo aí. Isso aí. Lembrando que hoje é a primeira noite, né, da semana. Porque a semana começa no domingo e começamos com a noite. Isso é meio complexo, né, de entender uma mente romanizada aí durante 2000 anos. Mas sim, a semana começa com a noite, né, domingo. Deixa eu mandar uma boa noite para a galera aqui, antes da gente começar oficialmente. Sidney Pinho, DJ, né? DJ Lama, Gislaine, o Arley, o LPF, o Milton Terra Plana com a gente também aí. Bom, boa noite pra galerinha. Não sei se o Cadmiel quer começar já ou quer falar alguma coisa antes. Se ele for começar a falar, eu vou procurar aqui algumas matérias que eu deixei selecionado e vou ver se eu consigo compartilhar a tela daqui a pouquinho. Bom, então, o nome Zeus, o nome Deus, vem ou não vem de Zeus? Então, eu andei dando uma olhada aí, e o que eu cheguei de informação, enfim, é polêmico. É polêmico. Deus Pátrio? Oi? Deus Pátrio? Deus Pátrio. Deus Pátrio. Deus Pátrio, Deus do céu. Deixa eu só dar uma introdução rapidinho aqui, enquanto vai chegando mais alguma galera aí, né? Então, a verdade, pelo que eu vi alguns estudos, eu vou tentar compartilhar com a galera, no pré-europeu, no idioma pré-europeu, o Eterno, né? Ele era conhecido como Deus Pátrio, que é pai do céu, né? Mas no caso não era o Deus hebraico, na verdade. A divindade era chamada de Deus Pátrio. E alguns estudos que eu vi dizem o seguinte, que a maior adoração da humanidade sempre foi o Sol, o Deus Sol. Então o Sol sempre é adorado durante o dia. Então, Deus, dia. No português até parece, mas no espanhol é muito mais parecido. Dia e Deus. Então, a adoração do dia, o sol. Então, Deus. Muita gente fala que o nome Deus significa o poderoso. Mas, na verdade, se você estudar e pesquisar, você vai ver que, na verdade, não é muito por aí que funciona a história. Mas eu vou deixar o Cadmiel falar aí, não sei se ele vai mostrar alguma coisa, enquanto isso eu vou procurar aqui a matéria, depois a gente lê junto aqui todo mundo. Então, o que eu consegui rastrear de informação, eu não consegui montar nenhuma apresentação para poder exibir aqui agora. Tá? De repente, eu faço uma apresentação bonitinha, a gente coloca em anexo, edita depois, ou faz uma segunda parte, coloca aí, para apresentar a evolução, né, apresentar as provas, vamos dizer assim, do que a gente está falando aqui hoje. O Deus Patrios, é uma divindade, ele é o nome de uma divindade, que evolui e se materializa com nomes, com distinções, em cada cultura, em cada religião. Ao contrário da palavra Deus, que a palavra Deus viria de Theos, né? Que seria exatamente isso, divindade, não seria um nome de um Deus, seria uma
uma formulação para divindade, para se referir à divindade sem falar o nome da divindade. É que nem falar Senhor, que é um costume dos cristãos. Usar a expressão Senhor não define quem é o Senhor. Usar a expressão eterno não define quem é que a gente está chamando de eterno. Mas, para aqueles que estão enturmados, vamos dizer assim, faz bastante sentido, né? Então, da mesma forma, Deus viria de Theos, que não tem uma ligação direta, depois passou a ter, mas não tem originalmente, não teria essa continuidade, ou seja, esse link, vamos dizer assim, com a divindade chamada Dios Patris, que é o Deus Pai, né? O Papai do Céu. Me chamou ou não? Não chamei, mas passei a palavra. Tá, aproveitando que você tocou no assunto, né, eterno, eu vi algumas que existe um Deus chamado Deus Éter, alguma coisa do tipo, que é o eterno. Gostaria de saber se você tem alguma informação a respeito disso. E a gente sabe que os judeus, os hebreus, sempre adoraram a Baal, que é Senhor. Então eu gostaria de saber se existia algum nome específico para Baal, ou Baal também era chamado de Adonai, porque a gente sabe que Adonai é Senhor, e pelo que eu pesquisei, Adonai sempre foi referido ao Eterno, a Elohim. Tipo assim, porque era um Senhor diferenciado, não era um Senhor, entre aspas, qualquer, que no caso Senhor pode ser qualquer um Senhor do trabalho, ou o próprio Baal, qualquer Senhor. Mas Adonai era um nome, quando se usava Adonai, era especificamente para falar do Deus dos hebreus, né? O Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac. E meu também. A expressão, nossa, né? A expressão Baal é aquilo que eu estava falando sobre Senhor. É uma expressão que define divindade. Da mesma forma que os cristãos brasileiros têm por nome, sem ser nome, Deus, e é consenso, né? Se referir a Deus para se referir ao Deus Criador, da mesma forma, Baal, que significa Senhor, seria o Deus daquela cultura, que seria um Deus, o principal opositor, vamos dizer assim, se é que existe, né? Uma oposição ao Criador. Mas, em matéria de religiões, a religião que mais competia com a fé no Criador era a fé em Baal, que era o Deus Sol, na verdade, né? Então, ele não é um nome específico, Baal não é um nome específico, mas nas escrituras aparece como uma definição de um nome específico, né, para se referir, porque já é consenso, todo mundo conhece ele por esse nome. Ah, sim, muito bem. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela. Aí eu vou mostrar aqui a matéria do Dios Patrio. Compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Janela, aqui mesmo. Deixa eu ver quem que eu estou compartilhando. Daqui a pouco eu estou compartilhando meu WhatsApp. E as pessoas vão ver o meu WhatsApp. E meu WhatsApp não pode parecer que tem coisas sigilosas. Mentira. Não tem nada. Página que faz dia aí, hein? Tem nada demora. Aqui, agora sim. Compartilhar. Se a galera estiver vendo aí, me avisa, mostrar para todos. Eu acho que agora vai estar todo mundo vendo aí. Deixa eu ver a galera do chat que você está vendo aí. Eu acho que sim, né? Beleza. Vamos ler aqui rapidinho. Eu não vou ler a matéria inteira. Depois, se o pessoal tiver interesse aí, responde no chat, que de mim eu ver quem está dizendo aí, que eu deixo o artigo aí na descrição para todo mundo ler. Ó, as culturas mais antigas do Ocidente chamavam Deus da mesma forma que as crianças chamam. O nome dele era Papai do Céu. Essas culturas não deixaram registros escritos ou linguísticos, só sabemos que chamavam de Deus, Pai do Céu.
Por que comparar idiomas dispares com o latim e da Europa mediterrânea? E o sânscrito da Índia. Cara, meu olho tá coçando, tô precisando dormir. Então, pescavam os sons dessas línguas e têm em comum e tentam produzir como era o idioma ancestral, que deu origem à letra a elas lá atrás, essa língua mãe, cara, eu tô aqui no Chaves para ler. Concluíram os especialistas, era falado mais ou menos há 6.000 anos. Hoje chamamos por um nome técnico, pró-indo-europeu. Esse idioma que daria origem a 493 línguas e dialetos modernos. O nome Deus soava como Dios Patro, sendo que Dios é céu, Patro, como a grafia deixa claro, é pai. Na Índia, o nome segue parecido até hoje, pai do céu. Em védico sânscrito, um dos idiomas locais é Dios Pita, ou pai do céu. O hindu sempre foi uma das divindades de segundo escalão naquela banda. Na Grécia, porém, ele acabou mais bem sucedido. A expressão Dios Patro evoluiu até virar Zeus. Olha lá, Dios Patro evoluiu até virar Zeus. Em latim, o termo acabou traindo para Lúpiter, que virou Júpiter na grafia de hoje. Um só Deus, que ao mesmo tempo é três. Você vê que já vem no paganismo entrando a trindade. Então, eu não vou ler a matéria inteira, acho que deu para ver, ó. Mas essa é só a origem da palavra mesmo. Júpiter está morto. Não ressuscitou ao fim. Oi? Entrou o canal aqui, entrou o áudio, desculpa. Beleza. Pode continuar. Vou só ler esse último parágrafo aqui, ó. Mas essa é só a origem da palavra mesmo. Júpiter está morto. Não ressuscitou ao fim da cultura grego-romana. No lugar, ele assumiu uma divindade do Oriente Médio, acho que é Yahweh, o Deus que tinha começado sua carreira como uma espécie de padroeiro de uma das tribos dos pastores israelitas, bem antes da divindade da Grécia e Roma. Teria nascido Yahweh, no início era apenas um entre muitos deuses da velha Canaã. Mas graças a um certo livro composto pelos israelitas, ganhou o estado de Deus único. Esse certo livro deve ser a Bíblia, né? O Deus com D, minúsculo dos judeus, mais tarde iria se tornar também a divindade máxima dos cristãos, sobre outra alcunha, com práticas da mesma biografia, viria o Deus dos muçulmanos. Vou deixar a matéria depois, se alguém tiver interesse, mas aqui pelo menos diz que Deus, o Deus pátrio, virou Zeus e Zeus virou Deus. Então, pelo menos aqui diz que a origem é essa. E esse Deus aí esse nome Deus já era usado antes mesmo dos hebreus, né? Era algo mais antigo ainda. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre. Se o Edmiel quiser fazer algum comentário também. Então, é aquilo que eu tinha falado, né? O que eu consegui rastrear de informação é que a definição Deus, posteriormente, as construções, né, culturais acabaram vinculando Deus com Dios. Originalmente, Deus vinha de Theos, que não tem nenhum link, não tem nenhuma ligação com o Dios Patris, que é Zeus. Ou seja, aquela história de que Zeus, né, virou Theos, que virou Deus, ela não procede na raiz, no original. Ela procede na construção cultural que veio depois. Então, a construção que é feita para conseguir fazer esse mapeamento antigo acabou gerando isso, mas originalmente isso não existia. Isso se verifica com o estudo do grego antigo, estudo das línguas antigas, latim, enfim, acaba se desmistificando essa ideia, né? Então, existe essa ligação hoje? Existe, mas originalmente ela não existia. Mas esse artigo é bem pertinente. Faz sentido. Pelo que a gente viu ali, o nome vem antes mesmo, vem anterior. Mas é interessante, porque transformou o Deus único, juntando com uma trindade que a gente sabe que é pagão. Quando eu digo a gente sabe, eu não vou incluir todo mundo,
Eu sei que muitos creem na Trindade. Eu não creio, deixo claro. Também não. Não quero desrespeitar a fé de ninguém. Mas o meu Deus não é 3 em 1. O meu é um só. Bem específico, ele deixou isso muito claro na Taná, no Novo Testamento, em tudo. Ele disse muito bem que igual ele não saiu semelhante a ele dele. Então, ele é um e não saiu outros iguais. Então, o meu Deus é um só. Mas isso aí é uma questão de fé de cada um. Até aproveitar aqui eu não vou citar nome para não ser deselegante, mas tem um amigo que eu considero muito, e a gente discutindo esses dias para trás no grupo sobre Trindade, e ele falou uma coisa interessante. Ele crê na Trindade, ele crê no Pai, ele crê no Filho, ele crê no Espírito Santo. Mas ele disse, olha, eu não sei dizer o que é o Espírito Santo, se ele é uma pessoa, se ele é um poder, mas não faz diferença porque ele não é devoto do Espírito Santo, ele não ora para o Espírito Santo, ele não pede isso para o Espírito Santo. Não, realmente, pelo menos ele não está tão perdido assim. Porque eu sei que tem pessoas que acham que o Espírito Santo é uma terceira pessoa e realmente conversa com ele. Que nem eu vi um irmão falar uma vez que perguntou para um pastor, se Deus é 3, como é que eu faço para mim não desagradar mais um do que o outro? Falou, de manhã você ora para um, para o filho, na hora do almoço você ora para o pai, e no final do dia você ora para o Espírito Santo. Assim se agrada os 3, nenhum fica com ciúme. Isso é piada, mas isso é verdade. Pior que é verdade. Se você pensa que os 3 são um só, cada um é cada um, ninguém é maior que ninguém. Então, se você fala mais com um, você vai automaticamente deixar o outro triste. Então, se eles são pessoas distintas, né? Como o dogma ensina, enfim. Isso é um assunto muito polêmico, né? Tocar nesse assunto, a gente vai estar cutucando a ferida de muita gente, mas, biblicamente, vamos lá, né? Eu sempre repito isso, eu sou chato com isso. Textualmente, o Messias ensinou algumas coisas. E uma das coisas que ele ensinou é: quando orares, pedi ao Pai em meu nome. Ele não fala para pedir para ele não fala para pedir para o Espírito Santo, ele fala para pedir ao Pai. Quando orares, pedir ao Pai, então, quando orares, vai estar orando ao Pai, né? Ao Criador. Então, o Messias não deixa brecha para que peçam para ele diretamente, como se fosse um intercessor, ou que peçam para o Espírito Santo, como se ele fosse a pessoa, agora falem com ele, não falem mais comigo. Né? Mais ou menos assim. Então, enfim. Dentro do dogma, né, não vou citar nomes também, mas enfim, tem livros, né, que ensinam essas práticas. Né? Ensinam a orar ao Espírito Santo, ensinam a dar bom dia para o Espírito Santo. Enfim, então, realmente é complicado. A Bíblia fala uma coisa, a teologia e pregadores ensinam outra coisa. Aí realmente fica bastante complicado para o povo, né? E conheceres a verdade vos libertará, né? O meu querido irmão Dalton não, o Milton, está aqui no chat dizendo que a Trindade sim existe, que está na Bíblia. Bom, cada um quer naquilo que quiser acreditar, né? A minha Bíblia não existe isso. Eu fiz um vídeo lá no canal. A minha também não. Eu fiz um vídeo lá no canal. Eu fiz um vídeo lá no canal das Escrituras Sem Fermento, um vídeo de 1 hora e 7 minutos, onde eu deixei muito claro que não existe nunca 3 pessoas. É sempre um diálogo de 2. E não são 2 deuses. É o pai e o filho. Exatamente. Não é que o filho é um segundo Deus, ou um Deus menor. Ele não é Deus. Ele nunca se pôs no lugar de Deus, nem aceitou glória. Sempre ele falou, adorar somente a teu Deus. Então ele nunca se fez Deus, nunca se colocou no lugar de Deus. E tem quem diga que ele abriu mão da sua divindade para vir à Terra. Eu nunca vi isso na Bíblia. Nunca vi ele dizer isso, nem nada. Não, eu sou Deus, mas eu vim aqui abrir mão. Não, não tem isso. Que ele existia, existia. Antes do pó da Terra fosse formado, ele já existia. Não como Deus. O grande problema que eu vejo é a questão de o pessoal pegar a Bíblia em português, ler ela em português e acreditar. Claro que todo mundo sabe que ela não foi escrita em português, mas acreditam no que está escrito ali
como se, teoricamente, ela tivesse sido escrita em português. Ou seja, o que está ali é a verdade absoluta das Escrituras. E isso não é uma realidade. Né? O conceito judaico de Espírito Santo é Shekhinah. Shekhinah é explosão poderosa. Não é uma pessoa, é uma manifestação do poder latente, não tem nada a ver com uma pessoa. Né? Quando se refere o Espírito Santo se entristece, quem é o Espírito Kadosh? Quem é o Ruach HaKadosh? É o Espírito do Deus. É o próprio Deus. O Deus é Espírito, logo é o próprio Deus. Então não existe essa distinção de pessoas. Existe o Filho, que é o primeiro ser gerado, não criado, e não é a criatura, e não é a criação. Ele é geração do Pai. E o próprio Pai, que é o Criador de tudo. Né? Isso textualmente. Quem quer acreditar no dogma, gente, por favor, não querem me criticar, beleza, não tem problema nenhum com isso, tá? Agora, eu estou falando, eu acredito naquilo que está no texto. Quem é que gosta, quem prefere o dogma, quem quer ficar com o dogma, pode ficar, não tem problema nenhum. Quando eu me refiro aqui, não existe trindade na Bíblia, no texto bíblico, não existe espaço para trindade. No dogma cristão, sim, existe trindade, sim. Aí vai de cada um ficar com o texto ou ficar com o dogma. Qual é a sua base de fé? É a Bíblia Sagrada ou é o dogma da teologia? Eu tô vendo umas coisas no chat que são engraçadas. Mas devem estar me massacrando aí, né? Eu não vou entrar no mérito, não. O Dalton não, cara, eu tô com o nome do Dalton na boca aqui. O Milton diz que João 1 deixa claro lá da Trindade. Diz o quê? E no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus? Aí fala de dois, fala o texto, né, que a manifestação do texto é o Filho. E ali é uma tradução errada, não é? Calma aí, então vamos colocar o nome, então. Vamos tirar lá o verbo, vamos colocar o nome, Jesus, então. Então, no princípio era Jesus. Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus? Então, ele era ou ele estava? Eu fiquei confuso, alguém pode me ajudar aí? Eles são um só. Então tá. A verdade ali seria mais, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era divino. É diferente, ele é divino. Ele veio do Pai, ele não foi criado como um anjo, ele foi criado, ele foi gerado diretamente do Pai. Não tem nenhum diálogo de 3 pessoas. O que tem é acréscimo, nenhum das cópias mais antigas existe isso. Mas quem quer viver nos concílios de Nicéia, entre tantas outras coisas, são livres. O irmão diz que João é mentiroso. Não, cara, João não é mentiroso, não. Podem ter alterado falas dele para favorecer muita coisa, mas João não é mentiroso, não. Sendo que a maioria o problema um problema sério também, que a gente tem que acabar tocando, eu não vou entrar muito no mérito, mas é uma realidade, é que tradução não é não é fidedigno. Qualquer tradutor hoje, tu vai consultar um tradutor, uma tradução é isenta? Não, nenhuma tradução é isenta. Quando tem uma tradução, tem 2 palavras para definir uma palavra, um exemplo, do inglês para o português. E se tem 2 possibilidades de tradução, qual vai ser a tradução? Qual vai ser a palavra preferida? A palavra escolhida pelo tradutor? Aquela que ele achar que insere no texto. Aquela que ele considera que faz mais sentido. Quem é que traduz a Bíblia? Um cristão. O que faz parte do sentido dele? Faz parte do óbvio dele? O dogma da Trindade. Logo, ele vai traduzir as coisas dentro de um contexto para explicar essas coisas, não para traduzir ipsis literis o que está no texto. Então, isso precisa ser deixado claro. Cadmiel, só uma introdução, uma interrupção rapidinha aqui. O irmão disse ali que o Espírito Santo é o consolador entre Deus e Jesus e o homem.
Então, no caso, o Espírito Santo, ele leva o homem para Deus e para Jesus e não sei o que lá. Vamos ver o que diz as Escrituras Sagradas? A Escritura diz assim: porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Cadê o Espírito Santo aí, Cadmiel? Você pode me dizer, cara? Novo Testamento, tá? Não é Antigo Testamento, não. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Da mesma forma, agora vamos lá. Jesus não recusou ser adorado, né? Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Mas a Deus ele disse: Tu és meu filho, e hoje não te gerei. Hebreus 5,5. Então, ele foi gerado. Eu queria saber onde está o princípio do Pai ou o princípio do Espírito Santo. Por que só o coitado do filho tem princípio? O pai não teve princípio. O Espírito Santo, a gente nunca ouviu falar sobre ele, mas o filho teve. Interessante, né? Exatamente. Mas, acho que também já deu, né? Não vou entrar em trindade nesse vídeo hoje, não era esse o assunto do vídeo. Exatamente. Vamos deixar isso para um outro vídeo polêmico. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Eu queria achar uma passagem aqui, mas eu não achei. Aqui, ó. Lembra vós das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim. Ué, mas tem três que é semelhante a ele? E ele diz que não é? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, e é sobre todos, e por meio de todos. Efésios 4, 5, 6. Admiel? É isso aí. É exatamente isso aí. Tu tá compartilhando tua tela, mano. Oi? Tô Tu tá compartilhando? compartilhando tua tela. Bom que o pessoal vai indo junto comigo aí. Mas eu tinha parado de compartilhar, cara. Não tô não. Tem certeza? Eu tô lá e tá... não, é que eu pausei, desculpa. Tá. É eu que errei aqui, desculpa aí, foi mal. Algo Quando eu olhei pro lado, tá lá a tela do texto ainda. Enfim, quando fala do Espírito Consolador, é o poder manifesto, essa manifestação que é aquilo que encheu o templo. Quem é que encheu o templo quando Salomão consagrou o templo em Jerusalém? Foi o Pai que entrou ali? O Pai que é infinito, que não tem medida? Quem é que entrou ali? Não foi a manifestação? Não foi o Shekinah? A glória? A palavra deixa muito claro que o Pai é Espírito, certo? O Pai é Espírito. E é o Espírito do Espírito? Porque o Pai é Espírito. Não, é o Espírito do próprio Pai, ou seja, é ele manifesto. Não, é porque o Espírito Santo é o Espírito. É isso que tem que ficar claro. Eu quero entender o seguinte, porque o Pai é Espírito, mas o Espírito do Santo é o Espírito do Espírito? É que o Espírito tem um Espírito, entendeu? O Espírito tem um Espírito. Cara, chega... O corpo tem um Espírito. Quando o corpo morre, sai o Espírito. E como é que sai? No caso, se o pai morresse, sairia o Espírito dele. E como é que fica o Espírito do Espírito? Morrer, né? Enfim, são coisas que precisam ser deixadas claras, né? Uma coisa é o dogma, outra coisa é o texto. O texto não deixa espaço para isso. O texto fala o Espírito Consolador. Quem é o Espírito Consolador, gente? É a própria manifestação do Pai. Quem é que encheu o templo? Foi o Pai? Não. Foi o Filho? Não. Quem foi? Foi a Glória. Nossa, quem é a Glória? A mulher do Pai? Não, gente. A Glória é a manifestação. Se chama Shekinah em hebraico. É poder latente, é explosão poderosa. Sim. Essa coisa, que é uma manifestação do Pai, encheu o templo. Essa coisa, que é uma manifestação do Pai, é aquilo que nos consola e nos guia hoje. Isso é que é chamado na cristandade de Espírito Santo.
Sim, nunca foi uma terceira pessoa, é só uma manifestação Nunca foi uma terceira pessoa. do Pai. Bom, deixa eu só deixar aqui um adendo rapidinho. Até o irmão me perguntou ali qual que era a melhor Bíblia. Isso é uma questão de gosto e preferências. Eu vejo que hoje, na minha opinião, a melhor Bíblia é a Bíblia israelita. Eu recomendaria em primeiro lugar. Se alguém tiver interesse, tem até o link na descrição do vídeo aí. Em segundo lugar, minha opinião, eu recomendaria a Bíblia O Verdadeiro Nome, que também é uma Bíblia muito boa. Muito boa. Eu ficaria com a Bíblia israelita, porque ela é mais completa. Ela tem a Torá em português e em hebraico, tem comentários, tem as paraxás, parachotes, tem catalogado todos os preceitos de Moshe, para quem tiver interesse em saber quais são. Tem os ensinamentos de Yeshua, os 70 ensinamentos, que estão dentro da Bíblia, né? Mas lá eles estão separados, de forma facinha. Você vai lá e vê os ensinamentos. Então, eu recomendo, eu acho que é a melhor Bíblia hoje. Foi traduzida verso a verso, um trabalho minucioso. A Bíblia O Verdadeiro Nome também é uma Bíblia muito boa, mantém os nomes originais, porque hoje eu creio que o nome não pode ser traduzido. Então, também é uma Bíblia incrível, só que ela não tem a parte de português e hebraico, eu acho que não tem comentários, não estão catalogados os mandamentos, os ensinamentos de Yeshua, os preceitos de Moshe. Então, é uma Bíblia boa, mas não é tão completa. E temos também a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia também boa, mas está muito longe dessas outras duas que eu disse. Então, eu recomendo para quem quer uma Bíblia com menos traduções erradas e que não vai estar escrito lá Deus, Senhor. Então, vai lá, na Bíblia israelita, por exemplo, você vai ver lá Elohim, quando é Elohim, Yahweh, quando é Yahweh. Na verdadeiro nome vai estar lá Yahweh também, vai estar Elohim. Você não vai ver lá escrito Senhor, nem vai ver escrito Deus, diz Deus. Ou vai estar Elohim, ou vai estar Yahweh. Então, eu recomendo bem na Islã, que está de uma forma muito mais fácil. E para quem quer aprender o hebraico, por exemplo, você vai ter lá as palavras em hebraico. As duas Bíblias contêm várias palavras transliteradas para o português em hebraico, você vai aprender muita coisa. Por exemplo, chamai, que são céu, e muitas coisas bacanas, você vai aprender várias palavras em hebraico, né? Já de forma transliterária, você aprender, e os nomes originais. Você não vai ver lá João, Pedro, Maria, vai estar os nomes certinho, do jeito que tem que ser. Então, eu recomendo que comprem, quem tiver interesse, a Bíblia israelita. O link está na descrição, o preço é bom. E a Bíblia Verdadeiro Nome também é bom, o preço também não é caro, é só pesquisar aí no Google, Bíblia Verdadeiro Nome, que é do Yarosef, pode comprar sem medo, que ele não é pilantra, pode comprar que vai chegar direitinho na sua casa. E a israelita também pode comprar que vai chegar sem medo. Tem várias pessoas aí no YouTube, só pesquisar a Bíblia israelita, várias pessoas dizendo que recebeu direitinho. Pode comprar que eu garanto. Vou fazer um adendo, aproveitando. Daqui a pouco a gente vai estar encerrando também. Eu recomendo, né, como sempre, focar na Torá. O ideal é comprar várias edições, várias opções, né? Eu prefiro ter o Verdadeiro Nome, a Bíblia Israelita, a Judaica Completa, que eu acho excelente em vários textos, ela traduz de uma forma perfeita dentro do contexto. Em outros textos, ela, infelizmente, não foi mexido o texto e a base dela não é uma boa tradução. Então, enfim, é para análise de cada uma. Quem quer estudar tem que gastar dinheiro, gente. Tá? Então, Bíblia Israelita, Verdadeiro Nome, de Jerusalém é excelente porque as notas de rodapé, ela corrige traduções errôneas, textos que foram acrescentados posteriormente, que não existiam no texto grego original, enfim, ou seja, surgiu no decorrer da história, né, passagens inteiras que nós conhecemos e ouvimos, né, cansamos de ouvir nas igrejas, na verdade, foram enxertados no decorrer da história. Tá? Enfim, mas quer estudar Torá. Torá da Sefer é uma excelente pedida, e a Torá Viva, da editora Manayot, uma coisa assim a pronúncia. Também excelentes. Traz o texto em português e hebraico e transliterado. Então, ela tem as 3 opções de leitura. Tá? É excelente para estudo. É excelente para compreensão
que realmente é o texto, a tradução limpa, né, da Torá. A Torá é a essência, a Torá é a fonte, a Torá é que promete o Messias, a Torá é a manifestação da... Não vou dizer, não é a palavra ética, é o caráter do Criador é manifesto através da Torá. Então, se tu quer conhecer o Criador, conheça a Torá. Show de bola. E eu digo, já de antemão, Novo Testamento não contraria a Torá. Pelo contrário, ele Mas só fala não reforça. sei o quê. Eu já peguei textos de judeus, tá, que não creem no Messias, apontando aqui fala tal coisa, entra em contradição com não sei o quê. Eu mostrei, eu fui lá, fui examinar cada uma das passagens. Tudo leitura superficial do texto. Paulo em nenhum lugar contraria a Torá, contraria as Escrituras. Basta estudar. Quem estuda, encontra a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Ô, Cadmiel, deixa eu só fazer aqui um adendo muito rápido, que a gente já vai encerrar mesmo a live. O irmão comentou um negócio interessante aqui. O Arley, eu não sei se ele, eu acho que ele não crê no Machia, não tenho certeza, se eu estiver errado, que ele me perdoe. Aí o Júnior Vieira respondeu aqui para ele, aquela passagem muito conhecida que Felipe fala, né, para mostrar o Pai. Ele fala, tô tanto tempo entre vós e tu não vês o Pai, não sabe que eu estou no Pai, o Pai está em mim e tal. Passagem que todo mundo conhece. Essa passagem não favorece a Trindade, tá? Mas é o seguinte, porque quem vê o Pai, quem vê o Filho, vê o Pai. O Filho, ele é a representação perfeita do Pai. A gente não vai fazer vídeos a respeito disso. Quem tiver interesse, eu já tenho vídeos lá no canal As Escrituras Sem Fermento. O link está na descrição. Lá tem um vídeo onde eu fiz de 1 hora falando sobre isso. Toda vez que na Bíblia refere Elohim, não é assim 100%, mas quase todas as vezes que se refere Elohim, é o Messias. O Messias, ele sempre existiu depois do Pai, claro, né? Ele não é eterno quanto o Pai, ele teve um princípio. O Pai não. Mas ele é a representação do Pai, porque o Pai é espírito, o Pai não tem braço, o Pai não tem mão, não tem boca, e o Pai é muito poderoso. Por exemplo, o Pai não pode vir na Terra. Se ele vir, a Terra acaba, é desintegrada. Então ele usa o seu representante, que ele gerou dele mesmo, que é o seu filho, o Yeshua. Então, quando fala lá, por exemplo, aí façamos uma nossa imagem e semelhança, que foi feito à mão, quem fez? O filho. Quem soprou a vida? O Pai. Então, o filho representa o Pai perfeitamente. Isso está em todas as escrituras, no Antigo Testamento, no Novo. Você tem lá, por exemplo, em Êxodo, quando diz Elohim disse a Moshe, sobe a Yahua. Como assim Elohim disse a Moisés, sobe a Yahua? Quem que é esse Elohim que mandou subir a Yahua ao Pai? O Messias, o Machia. Então ele está em toda a Torá, em todo o Taná, e é lógico no Novo Testamento também, onde ele se fez carne, né, e habitou entre nós. Mas não é uma trindade, não é também um Deus maior e um Deus menor, é o Filho do Eterno. Ele mesmo faz tudo que meu Pai faz, eu faço. Por quê? Porque ele faz através do poder do Pai. Ele mesmo diz. A autoridade. Tudo que pedir a meu Pai, ele vos dará em meu nome. Ele mesmo diz, e foi-me dado autoridade nos céus e na terra. Então, os textos antigos do judaísmo, os textos antigos do judaísmo já deixam claro o príncipe das faces, aquele que está ao lado do trono, né, Metatron, é a manifestação do Messias, é a manifestação do Messias desde a criação. Ele é o príncipe da face, ele é o representante perfeito, ele não é participante da divindade. Deixa eu perguntar uma coisa. Ele é aquele que se manifesta, aquele que tem autoridade para manifestar o Pai de forma plena, de forma perfeita. Sim, o Arley, é o Arley mesmo, ele diz que é errado, em nenhum momento fala no Tanakh, né, no Tanakh, ninguém vem a mim senão pelo Pai. Agora eu não entendi se ele crê ou não no Mashiach. Eu creio no Mashiach. Ele crê, só que ele faz a distinção entre Yeshua para Jesus Cristo. Né? Eu faço essa distinção do personagem. O personagem criado por Roma, sim, é uma criação. Agora, a pessoa que está por trás do personagem é o mesmo Messias. Não existe duas pessoas distintas. O Messias é Yeshua HaMashiach.
Agora, a igreja, tal, da cultura cristã, criou um personagem, né, romano, as vestes deles são romanas, enfim, né, a forma deles, O olho azul, cabelo né, louro. exato, enfim, o perfil dele é romano, é europeu, né, ou seja, Isso. destoa completamente daquilo que é as escrituras, que é o contexto das escrituras. E eu vou fazer apenas não estou querendo confrontar o Warley, mas o maior erudito em Novo Testamento na atualidade se chama N.T. Wright. Ele tem alguns escritos, o livro que eu tenho dele, que eu estou lendo, é excelente. Eu tenho esse entendimento já há algum tempo, e eu comprei o livro para ver o que ele escreve. É uma literatura extremamente densa, pesada, mas traz um conhecimento muito grande, muito profundo. Vale a pena fazer esse tipo de investimento, tanto de tempo quanto de custo, né, do livro, que é Paulo, Novas Perspectivas. Esse livro trata a visão de um cristão anglicano, que é o maior erudito em Novo Testamento vivo hoje, que Paulo em nenhum momento atacou ou confrontou o judaísmo. Isso aos olhos de um cristão anglicano. Então, não sou eu que estou falando. Sim, Né? olha para você ver. Acho que vale a pena. Acho que vale a pena não ficar apenas com aquilo que a gente aprende, com aquilo que a gente ouve professores ensinando, mas investigar, dar a cara à tapa para ouvir o outro lado da história, para ver o que estão dizendo, se aquilo faz sentido ou não. Se não faz sentido, beleza, aprendeu e tem mais base para poder defender aquilo que crê. Não, Se aprendeu errado e encontra no texto isso, beleza, evolui, cresce, se redime daquilo onde estava errando, né? Não existe nenhuma vergonha em assumir um equívoco. Eu sou dessa opinião, pelo menos. Se eu estou equivocado em algo, e isso eu sou claro sempre, eu já mudei de opinião inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Nunca de voltar para a mesma, né? Ficar lá e volta para cá, e volta para lá e volta para cá. Mas uma evolução. Isso faz parte do caminhar de Techuvá, do caminhar de voltar para o eterno, para caminhar em retorno às escrituras, à Torá. Isso é buscar a verdade. Nós não temos a verdade. E o judaísmo normativo, o judaísmo tradicional de hoje, ele não representa em nenhum momento o judaísmo do primeiro século. Então, querer concordar com eles hoje não significa que está concordando com aquilo que os judeus acreditavam no tempo do Mashiach. Que o Mashiach fala, fazei tudo o que eles ensinam, não fazei o que eles fazem. Uhum. Não, sim, concordo plenamente. Vamos até encerrar, né? Já está na hora de encerrar. Eu não estou aqui também confrontando o irmão, não. Eu só quero deixar um conselho para ele. E também quero deixar um conselho para o Júnior Vieira. Eu não quero abalar a fé de ninguém, mas ele está 100% convicto na Trindade. Que Hashem abençoe e abra os olhos dele. Né? Eu recomendo que estude bem a Torá e a Escritura inteira. No Novo Testamento também. O Novo Testamento não deixa nada de Trindade. É só você ler com calma, analisar os textos, para ver que não existe Trindade em momento nenhum. O que tiver é acréscimo. E é só pesquisar para ver que não existe nenhuma cópia antiga que confirma essas coisas de três no céu e na terra. Isso não existe. E eu vou fazer um adendo. O Varley, como eu disse, não estou confrontando ele. A respeito a respeito dele não crer. Não, ficou bem confuso para mim do Mashiach existir ou não antes, não sei o quê. Quem é o Elohim que comeu com os 70 anciões? Eu queria que alguém me explicasse isso. Será que é o próprio Eterno, o próprio Idrei Vavrei, desceu na terra e comeu com os 70 anciões Moshe e Arão? Sei, né? Então eu quero só fazer um comentário aqui numa fala do Varley, que ele fala que, aqui, vocês acham que dizer que a Torá é maldita não é contradizer o Taná? É um equívoco da leitura do grego.
é aquilo que eu falo, tem que estudar. O problema é que no grego, a palavra para traduzir lei e a palavra para traduzir tradição é a mesma palavra, nomos. Nomos é a palavra que aparece tanto para a tradição humana, dogmas, quanto para a lei divina. Paulo, em nenhum momento, ele está falando da Torá quando ele fala de maldição. Ele está falando dos acréscimos dos judeus. Aquilo que é chamado de alahá. Aquilo de lavar as mãos para comer, que criticam os discípulos de Yeshua, não é dogma, não é Torá, é dogma, é tradição, é acréscimo. É bom? É. Mas é Torá? Não. É isso que precisa ser entendido. Precisa, sim, entender o grego. Se a gente não conhece... Ah, não, mas eu não preciso porque o Novo Testamento não foi escrito originalmente em grego. Eu defendo essa posição. Mas eu preciso saber o que estão traduzindo erroneamente. E todo mundo tem liberdade de discordar daquilo que eu falo, tá? Não deixa discordar, tudo bem. Não há problema nisso. Ele está dizendo isso, eu vou fechar, não vou mais responder, porque a gente tem que encerrar a live também. Isaías deixa claro que o Eterno é um e não se divide, mas nem eu, nem o Cadmiel, em momento nenhum, dissemos o contrário. O Eterno é um, ele não se divide nem em dois, nem em três. O filho não é o Pai. Ele representa, mas ele não é. Ele é o representante do Pai. Ele mesmo diz, quem me vê o Pai. Porque ele representa o Pai. E eu vou deixar ali para o irmão Júnior, que foi super educado. Não que o irmão Arley também tenha sido deseducado, ele não foi. Mas ele diz que o filho e o pai, ele crê na Trindade. Eu recomendo que leia lá, onde ele fala, não crê que em mim, acho que é João. Depois eu vejo direitinho. Quem tiver interesse, veja no canal Escritura Sem Fermento, onde eu fiz um vídeo sobre a Trindade. Ele deixa muito claro, eles estão no mundo, não são do mundo, eu te peço que não tire meu olho por eles, porque eles estão em mim e eu estou neles, assim como eu estou em ti. Então, se essa fala favorece a Trindade, então nós somos deuses. Porque ele fala que os apóstolos estão nele. E ele é com os apóstolos são com ele. Então eu sou um Deus. Porque Yeshua é comigo, eu sou com ele. Então eu sou Deus, eu sou o Messias, eu sou um Mashiach, eu sou um ungido, eu não sou. Quem dera, coitado de mim, eu sou um talmidinho, um eterno aprendiz. Não sou profeta, não sou nada. Mas ele deixou muito claro, porque ele está neles, eles estão nele. E para que eles sejam um com o Pai. Então também somos deuses. Porque a gente vai estar direto com o Pai, vamos ser um com o Pai. E não, nós não somos Deus, não somos o Pai. Quando ele diz que eles estão em mim, eu estou com eles, é entendimento, em verdade, na lei, na palavra, na sabedoria. Não que vai ser parte dele, ele vai ser parte de nós, no sentido de dividir abre aspas, divindade. Nada a ver. Exatamente. Mas é isso aí, Cadmiel. Acho que deu para entender. Próxima live aí a gente vai ver qual vai ser a próxima polêmica da vez. A gente está conseguindo colecionar polêmicas, hein? Tá, deixa eu só me despedir do pessoal aqui. E aí você dá uma boa noite para a galera. Bom, eu vou agradecer que o Arley, que participou com a gente também. Discordar é totalmente válido, ninguém precisa concordar com ninguém. O Harlanda chegou com a gente também, um forte abraço. O Júnior Vieira também deixa meu abraço. O Milton estava com a gente aí. Tem um rapaz com nome aqui que não dá para ler, um monte de asterisco aqui também. Deixa aí meu abraço para ele. E todo mundo que participou com a gente aí, fica meu abraço, que o Eterno abençoe vitórias na vida de todos. E lembrando que quem sou eu, o Milton apareceu ali e voltou, boa noite. Quem sou eu, ou o próprio Cadmiel, né, para discordar e querer julgar ninguém. Todo mundo é livre, a gente crê no que quiser crer. Estamos em busca, estamos aprendendo. Evolução diária. Ponto de vista, eu não creio na Trindade, mas eu vou julgar quem crê? Eu não. Como disse o próprio Yeshua, naquele dia todos os joelhos dobrarão diante de mim e toda língua confessará diante de Deus. Se eu tiver errado, eu vou responder naquele dia. Se você tiver, você vai responder naquele dia. Eu não sou ninguém, eu não sou juiz, eu não sou profeta, eu não julgo ninguém. Então, se eu ofendi alguém, eu peço aí que me perdoe, não é a minha intenção jamais. Quero agradecer mais uma vez quem participou com a gente. Quem tiver interesse aí em assuntos não religiosos, assuntos bíblicos, inscreve-se no meu canal lá, as Escrituras Sem Fermento. Aqui a gente tem essa live uma vez por semana, lá tem 3 vídeos por semana, com assuntos bem interessantes. E inscreve-se aí no canal do Cadmiel, 2 Dedos de Torá, ele vai falar melhor para vocês.
Mas eu peço, sim, que quem tiver interesse, se inscreva no canal das Escrituras Sem Fermento. Lá tem bastante estudos, cobra ou não cobra a cabeça, da Trindade, com várias passagens onde eu mostro bem certinho, não tão corrido que nem aqui, onde fez o estudo mais detalhado, né? Então, se inscreve lá, que eu acho que vale a pena. E para me ajudar a chegar a 1.000 inscritos, para abrir a aba de comunidade. Bom, é isso aí. Um abraço a todos e o Eterno derrame bênção e vitória sobre a vida de todo mundo. Amém. Eu vou só lembrar a todos, o canal Dois Dedos de Torá foi mudado recentemente, né? O antigo, a Igreja em Rede. Então, por favor, se inscrevam lá. O canal vai voltar ativo agora. Quero ver se eu consigo subir um vídeo amanhã mesmo. Me cobrem, tá? E eu vou estar mais ativo lá também. Então, vou continuar aqui uma vez por semana, mas lá vai ser mais frequente. Inicialmente, por questão de tempo, logística, uma vez por semana, mas o meu objetivo é futuro bem próximo, passar 2 vídeos por semana, e o meu foco mesmo é 3 vídeos por semana. Uma boa noite para todo mundo. Varley, foi muito válido a tua participação, agradeço. E Júnior Vieira, enfim, o pessoal aí que colaborou hoje, muito obrigado pelas manifestações. Uma boa noite e Shavu a todos. É isso aí. Boa noite, Laila, Tove a todos. Que Hashem derrame bênção e vitória sobre tudo, que o seu Rua, né, o seu Espírito, seja sobre todos nós. Não só vocês, a mim também. Eu quero o Espírito de sabedoria do Eterno. E Yeshua não é uma fraude, Yeshua vive. E o seu trono será para sempre. Ele governará todas as nações. E que espero eu que Eterno abençoe que eu seja um desses que será governado por ele. Quero estar no seu reinado. Que Hashem, o Eterno, derrame vitória sobre a vida de todos. Um abraço, fiquem na paz. Shalom, Adonai.